Deixa eu mostrar aqui quem são os nossos convidados que estão aqui do outro lado da mesa, com muita alegria. Eduardo Salum, que é vereador de Tatuí. Que legal receber aqui um convidado de Tatuí e pré-candidato a deputado federal. Deixa eu pegar o boa tarde. Mas não quero ser deselegante não, porque vamos pegar primeiro o boa tarde, né? Da voz feminina, da Diana Menezes, que é professora, é representante da educação, é a presidente, né, da Associação dos Profissionais de Ensino de São Roque, aqui da nossa região. Primeiro pegar o boa tarde dela, tá? Boa tarde, Diana. Tudo bem, Diana Menezes? Tudo bem, Wander. Só pode ficar bem próximo do nosso microfone aí. Tudo bem? Boa tarde. É que o Jair pediu 4 dedos, né, Jair? Tá bom. Aí tá ok, Jair? Aí, o cara treinou. Tudo bem, Diana? Tudo bem, tudo bem. Vamos falar um pouquinho de política, é uma coisa que você não gosta de falar, né? Não, eu gosto de falar de educação. Ah. Educação é política? Política educacional. Política educacional. E Eduardo Salum, que legal recebê-lo aqui. Já conhecia a nossa São Roque, a nossa Mairink? Já conhecia, já tinha vindo algumas vezes também aqui com o professor Rogério, com a Diana. É um prazer muito grande estar aqui em São Roque, uma das cidades mais importantes da nossa região. E estamos vindo aqui para debater um pouco a nossa região, debatendo um pouco o país, né? Debater um pouco os desafios que temos adiante. Legal. Professor Rogério, onde se conheceu o Eduardo Salum? Conheceu lá de Tatuí? Você andou indo lá para Tatuí? Você estava aprendendo música lá no conservatório? O que foi, Rogério? Você conheceu numa parte musical, numa parte política? Como é que foi, Rogério? Não, na verdade, o Salum ele estudou na mesma instituição que eu fiz a minha graduação e mestrado. Nós somos filhos da Unesp do campus de Araraquara. E isso nos aproximou bastante. A famosa cidade de Araraquara. Sei que você gosta bastante da Araraquara, especialmente do time de futebol de Ferroviária. Lá. Ferroviária, da Ferrinha, como a gente chama no município de Araraquara. E depois reencontrei o Salum aqui, na região. A gente circula por várias cidades. Como eu sou professor do Instituto Federal, vou para Boituva, vou para Sorocaba. E, na verdade, em 2019, nós realizamos um evento em Itapetininga. O Bolos, que teve aqui em São Roque também naquele ano, você irá se recordar, teve toda uma agitação na cidade, você cobriu, agradecer. O Salum, ele foi acompanhar também. Ele estava lá no Itapetininga. Itapetininga, e ali a gente se cruzou, mas a gente voltou a dialogar no ano passado, tá? Teve a pandemia, esse afastamento, e algumas ideias que o Salum defende, até por conta da nossa trajetória acadêmica aí, eu concordo com muitas, e de lá para cá a gente tem se aproximado e realizado alguns projetos conjuntos aí. E também admiro bastante o trabalho do Salum, especialmente o trabalho desenvolvido na Casa Prax, que é um movimento que ele capitaneou, criou ali com outros colegas, e que é invejável, algo que a gente deveria desenvolver em outras cidades. Como é que chama a Casa? Praxis. Então o que é? P? R-A-X-I-S. O que é Praxis? Praxis é um conceito da filosofia e da política, né? Da sociologia política, que significa a relação dialética entre teoria e prática, né? Tem um lema que eu acho que explica bem, que o homem pode deixar de ser objeto da história para ser autor da história, sujeito da história. Então praxis significa isso. Quer dizer, participar. Exato. Deixar de ficar na plateia, entrar em campo e fazer parte do jogo. Ser autor da própria história. Mas se criou isso, lá em Tatuí? Como que é? É um movimento que nasceu como um grupo de estudos e depois se tornou um grupo de manifestações e protestos na cidade. Faz projetos sociais vinculados à educação e cultura. E a partir de determinado momento sentiu a necessidade de entrar na política para intervir na política municipal ali por volta já de 2010, 2011, na cidade de Tatuí. Uhum. E como é que se mantém? Como é que é isso daí? Então, recurso para isso? A Praxis existe como movimento já desde 2009, 2010, como eu estava dizendo. No entanto, Wander, a casa da Praxis, que hoje tem um espaço ali no centro da cidade, é um quarteirão do mercado municipal, 2 quarteirões da Praça da Matriz, é bancada pelo meu mandato de vereador. Eu pego mais da metade do meu salário de vereador e dou para a associação que organiza essa casa. E lá tem muita coisa. Tem
um cursinho pré-vestibular por meio da cidade, gratuito. Que é um cursinho que vocês também que o Rogério, eu conheci um concursinho popular. É mais ou menos um tipo assim de um cursinho popular? Parecido. Muito parecido. Como eu comentei inicialmente, nós estudamos na mesma instituição e nessa instituição tinha um cursinho, ou tem um cursinho ainda muito famoso, chamado CUCA, Curso Unificado do Campus de Araraquara. E aqui, Wander, no município de São Roque, nós desenvolvemos aquela experiência. E a Praxis também é um pouco filha dessa experiência do cursinho comunitário. Você fica à vontade para entrar na conversa, Diana. Então, por exemplo, quanto ganha um vereador lá em Tatuí? Líquido. 5.800. 5.800. 5.800. Então, Um 2,5 com mais 400, praticamente R$3.000, né? Mais ou menos quase R$3.000 você destina para essa entidade. Na verdade não tem só um cursinho. Também então, tem uma escola de música ali, que é o Instituto Amadeus, que... Conservatório Tatuí, que é bem conhecido. Que é famoso, né? Nossa, aliás, semana passada a gente teve no Festival de Inverno, o Rogério estava lá acompanhando, a última apresentação que a gente teve foi exatamente de Tatuí. Tinha gente de Tatuí, Wilson. O Wilson que estava lá, era o pessoal tinha uma moça também, era o pessoal de Tatuí estava se apresentando. Sim, inclusive a apresentação de São Bernardo e Tatuí. De vários municípios, mas Tatuí é um celeiro aqui da cultura e o Eduardo ele tem um trabalho muito interessante em defesa do conservatório, porque o Eduardo participou, ele foi aluno do conservatório. Ah, você toca também? Eu sou violoncelista de formação. Olha. Mas o que eu estava dizendo é que o conservatório, nos últimos 10 anos, ele foi diminuído a verba do orçamento dele e foi se elitizando a clientela do conservatório. Então, hoje, a moçada da periferia de Tatuí tem muito pouco acesso ao conservatório, diferentemente como era na minha época, quando eu entrei no conservatório. Que era mais ou menos o pessoal ali da cidade. Exatamente. E daí, nós passamos a criar uma escola de música que dá acesso à moçada da periferia para dentro do conservatório, para conseguir fazer os testes e entrar para dentro da escola de música lá. Quer dizer, vamos dizer o seguinte, o nível, como você está falando muito hoje, o sarrafo subiu muito, né? Que fala assim que no salto em altura, quer dizer, ficou muito elevado, aí já chega um pessoal que está mais preparado, e aí mais bem preparado. Aí vocês então preparam, né, como se fosse um cursinho para chegar em condições de entrar no... Mas se fosse a subida do sarrafo de maneira natural, evolutiva, mas não foi. Subiu o sarrafo porque diminuiu a quantidade de vagas. Ah, tá. Você tá entendendo? Além disso, então... e quem que mantém o conservatório? É estadual? Governo do Estado de São Paulo. E houve uma redução de verba? O Conservatório Tatuí em 2010 tinha 25 milhões de orçamento. Agora, em 2022, eles acabaram de anunciar um recorde do orçamento do Conservatório. 27 milhões. Agora, quanto valia 25 milhões hoje e quanto vale 25 milhões em 2010? Se a gente for fazer a conta inflacionária, o Conservatório, para ter o mesmo tamanho de 2010, devia ter por volta de 45 milhões de reais de orçamento. Diana, fica à vontade, se tentar entrar na conversa. Então, você estava falando então dessa casa Praxis, né? E que você tem esse trabalho interessante, né? De saber de um vereador que está destinando metade do seu salário. E com certeza alguém já falou assim, esse Eduardo aí é um demagogo, né? Ele pega metade do salário. Você ouviu isso já? Não, sabe por quê? Eu quase não ouço isso. Por uma razão. Primeiro porque não é uma coisa que eu fico o tempo todo falando sobre isso. Eu tenho outras questões do mandato da gente, inclusive o próprio ofício de vereador, que é a fiscalização, que seria o carro-chefe do mandato da gente. No entanto, é difícil falar em demagogia quando você tem, em política municipal, inúmeros vereadores que estão numa lógica do clientelismo, do assistencialismo. Então, eu estou pegando uma parte do meu salário que para outros vereadores iria para clientelismo, para assistencialismo, eu estou colocando para política pública. Então, eu acho que demagogia é difícil me acusarem na cidade. Então, mas vocês podiam falar assim às vezes, né, Diana? Por que ele não vai batalhar uma verba em vez de ficar usando, não sei, alguma coisa nesse sentido, né, Diana? Que às vezes não poderiam falar alguma coisa assim, eu acho que não. Eu acredito que pessoas para falar mal sempre tem, mas sempre assim, tem. Eu tive a oportunidade de conhecer a casa, né? Realmente, quando eu vi, eu achei assim, um projeto fantástico. Ele estruturou um ambiente, e aí são salas separadas. Aqui é a sala, o pessoal aprende a tocar os instrumentos, tudo. Tem uma biblioteca com muitos livros, quer dizer,
A juventude que vai lá tem acesso a livros, tem acesso ao conhecimento. O que ele está fazendo é políticas públicas, né? E eu até comentei no dia, nossa, lamentável você ter que custear isso, né? Era para ter o quê? A participação do governo nisso. Porque, como ele falou, a procura pelo conservatório aumentou muito. E aí, a classificação, para que você possa selecionar um e outro, começou a ser mais exigente. O que acontece? Muitos, às vezes, não estão preparados para chegar até ali. O que ele está falando é o quê? Está dando formação. Isso é importante. Ivander, eu queria falar uma coisa, porque eu tive uma situação... Na primeira, acho que uns 2, 3 meses de Câmara Municipal, eu sou da Comissão de Educação, eu chamei a secretária de Educação na época para me dar esclarecimentos. E ela deu a palestra dela lá sobre como que agia a secretaria. Em determinado momento eu perguntei para ela, falei, secretária, por que Tatuí não tem um cursinho popular? Ela falou, porque nós só teremos um cursinho... Na verdade, eu perguntei, quando Tatuí terá um cursinho popular? Ela falou, só teremos um cursinho popular quando a gente acabar com o déficit de vaga em creche. Ela fez essa relação. Eu falei, mas de onde você tirou isso daí? Não, tá no plano de educação. E eu sou muito chato, sabe, Wander? Ela continua a palestra dela e eu fiquei lá folheando o plano de educação. E eu não achei. Falei, qual página do plano? Qual artigo do plano? Ah, não tá no plano de educação aprovado pela Câmara. Tá no plano de prioridades pro governo e pra Câmara. Falei, então quer dizer que o governo não quer fazer. Se quiser entender assim, vereador... Quer dizer, no plano de governo? Será? Plano de governo, é isso que ela quis dizer. Então, já que o governo não quer fazer, eu entendi. Eu fui para as bases dos professores, dos estudantes, o pessoal interessado na educação, questionei, é assim que o governo quer fazer. Então façamos nós, se a prefeitura não quer fazer, que façamos nós. E fizemos um cursinho, né? O que é o impacto disso? Um ano depois, a prefeitura buscou fazer um cursinho popular na cidade, público, né? Que inclusive não foi muito bem, porque não era um cursinho intensivo como era o da gente, era um cursinho de apenas 3 meses e aos fins de semana, enfim. Por mais que foi uma iniciativa interessante, e eles não conseguiram gerir. Mas você construir no terceiro setor algumas políticas públicas, você também força os governos, porque o grande debate da gente era, se a gente faz isso quase sem recurso, imagine a prefeitura, como a prefeitura poderia fazer, né? Então, de certa forma, eu acho que a concorrência... criar a política pública como final, Wander, eu acho que não é a ideia do terceiro setor, mas como meio para que pressione os governos a fazer, e eu acho que é a principal estratégia, eu acho que é o fundamental desses projetos sociais, etc. Tá, agora só me diga uma coisa, só metade do seu salário de vereador, né? Ou como eu falo, subsídio, né? Não dá, né? E aí você consegue emendas, como é que você faz para bancar o resto lá? Não, tem doações, principalmente para a parte de mobília, do local, mas assim, o grosso mesmo das contas que são pagas do local, da estrutura, é pago pelo salário mesmo. Uhum, aí consegue... Os professores são todos voluntários. Todos voluntários? Os professores todos voluntários, tanto de música quanto do cursinho pré-vestibular. Que legal de ter, então, os professores, lá são professores, quer dizer, da rede pública, tem professor, sei lá, da rede particular, você tem amigos que colaboram? Eu costumo falar que é o melhor cursinho da microrregião, porque os melhores professores de ângulo, objetivo, coque, inclusive do ensino privado de cursinho, estão lá, voluntariamente. Que legal, num trabalho. É uma experiência fantástica. E você vê, Wander, como as histórias se repetem, né? Aqui também, em 2010, nós criamos uma experiência de um cursinho voluntário a partir da ETEC, né? Alguns professores ali, e logo depois nós conseguimos, Eduardo e Diana, transformar em política pública. Nós pressionamos a prefeitura, aprovamos projetos na Câmara e se transformou em política pública. Mas como todo projeto que vem da sociedade civil precisa ser renovado de 5 em 5 anos. E aí mudou o prefeito e o prefeito não deu continuidade. Tá? Então hoje não temos. Hoje não temos. Tivemos uma tentativa de fazer esse cursinho, digamos assim, cursinho preparatório por quem não é do ramo. Vamos fazer um cursinho de 3 meses. Não prepara nada, a gente já falou sobre isso aqui, né? Ou prepara muito pouco. Você precisa de um tempo maior, até porque você trabalha com um grupo que, teoricamente, precisa de uma atenção maior, precisa de uma educação mais intensiva ali para você ter um resultado significativo. Mas essas pessoas, pensando muitas vezes em número
E são pessoas que visivelmente elas não atuam na área, e nem vou culpar ninguém. Essas pessoas acabam abrindo aqueles editais em cima da hora, tá? E para oferecer um cursinho de 2 meses e meio, 3 meses. Então o resultado é baixíssimo, os próprios vestibulandos, eles percebem isso, eles acabam evadindo. No nosso, o Wander chegou a acompanhar, a gente trabalhava com 240 estudantes todo ano, e a gente tinha em torno de 110, 105 aprovações. E aprovações em universidades importantíssimas, né? E gente fora do país, né? Sim, nós tivemos vários estudantes, inclusive, que foram o Ciência Sem Fronteira, foram para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, vários países da Europa. Alguns desses alunos, inclusive, estagiaram em grandes empresas como Google e outras. Então, o projeto dava certo, mas, infelizmente, o projeto foi interrompido. E daí a necessidade da gente ter políticos em Brasília, no Estado, e nas prefeituras que têm uma visão ampla, né? Porque a secretária aí de Educação ela priorizou a questão da creche. A gente tem que priorizar mesmo a creche, né, Diana? Mas a gente tem que ter uma visão lata para a educação. Além de atender as nossas crianças, a gente também não pode deixar de atender a expectativa daqueles jovens que estão com seus 16, 17, 18 anos ou já terminaram o ensino médio e almejam entrar em uma instituição de ensino superior, especialmente pública, e não foram preparados e preparadas adequadamente. Então, o papel do município, mesmo não estando na sua alça de responsabilidade, é também promover esse tipo de oportunidade. A gente vê uma dificuldade muito grande dos municípios. Os municípios recorrem àquela ideia de que o cobertor é curto, tá? A gente tem que questionar isso, até porque quando nós comparamos o valor per capita investido nos estudantes, né, Diana, é baixíssimo no Brasil, as pessoas acabam pegando só um montante, e até pouco tempo atrás a nossa economia era a 6ª maior do mundo, então quando você pegava um montante, era um valor alto que ia para a educação, mas quando você pega o per capita, é baixíssimo, e a gente tem que discutir o per capita. E aí é muito baixo o valor para a educação, a gente tem um subfinanciamento da educação, a gente precisa chegar no almejado 10%, e a gente tem que cobrir a educação como um todo. Wander, você que é experiente, que maravilha se nós tivéssemos aqui no município uma faculdade ou universidade municipal. Não seria lindo isso? Pô, eu vou colocar na meta do meu programa de governo. Faculdade municipal? Tem municípios que tem? Sim. Aí eu vou pegar como exemplo. Pega um exemplo aí. Araraquara teve durante um bom tempo. Não teve mais por quê? É porque você tem a criação da Unesp, e a Unesp vai incorporar. Mas você tem alguns municípios, ainda no interior, que possuem faculdades municipais. Olha, se eu não me engano, Novo Horizonte tem, se eu não me engano, Itápolis, tem uns 5, 6 municípios nessa região ali do Noroeste que possuem faculdades municipais. Vamos acrescentar isso aqui na plataforma do governo. Põe na sua plataforma do governo aí, Diana. Faculdade municipal. Agora, Eduardo, você é ligado à educação. O que você... qual que é o que você estudou, Eduardo? O que você fez da vida? Eu fiz um curso que o Rogério também fez. Eu sou cientista social pela Unesp, mas eu fui mais para as áreas de sociologia e de ciência política. Fiz pesquisa na área de relações internacionais também. E trabalhei como servidor público na cidade de São Carlos, na Fundação Pro Memória, ligada à Secretaria de Cultura, né? Porém, a nossa área, né, de conhecimento, ela está o tempo todo se relacionando com a educação, com os trabalhadores sempre da educação. Com a educação. Você sempre gosta, claro, você participa de outras coisas. Do movimento estudantil também, né? Mas a educação é a sua bandeira ali. É uma das bandeiras, com certeza. Deu aula ou não? Não. Dei aula, sim, em formação, cursos de formação, partidários, de movimentos sociais, mas dar aula no currículo não deu tempo. Não deu tempo de dar aula. Eu fui eleito em 2016, o vereador mais jovem da cidade. Então, se eu perguntar, então você está no segundo mandato? Segundo mandato. Em 2016, você foi eleito com quantos votos? Foi eleito com 684 votos.
Tá, você tinha quantos anos? 23 anos. 23 anos, né? Foi Bem jovem, né? E aí, quando você tinha 27 anos, você foi reeleito com quantos votos? 1.709, o mais votado da cidade. Olha, foi uma boa votação, né? Porque pular de 600 para 1.700 foi uma boa votação. Sim. E o que você acha? Você era situação ou era oposição? Oposição. E você, por exemplo, você sendo oposição, a gente até comenta muito isso, né? O prefeito não atendia você, porque a gente vê muito isso que o vereador fica preocupado, né? Diana, Rogério, porque o vereador vai pra rua e fala assim: ô vereador, tô com um buraco aqui na rua. Vereador, tô com uma lâmpada queimada. E o vereador, não sendo da situação, ele tem dificuldade, às vezes, de conseguir essas obras, né? E o vereador sem obras, muitas vezes ele se sente pressionado e fica numa situação difícil. E você foi um vereador assim que o seu voto era na palavra, você não tinha assim, não era atendido com obras. Como é que era isso? Vander, na verdade, eu coloco 2 fatores que me deram um privilégio em mandato. Um fator é... O meu mandato é um mandato compartilhado, ele é um mandato participativo. Isso que eu ia perguntar, o primeiro já foi assim também? Na campanha já era compartilhado. Então, mas em 2016 já? 2016. Então, quantos estavam com você? Foram comigo, no final da campanha, chegou em 150 pessoas. Para 150? Pô, então você já foi ele. Cada um trouxe 3 votos, você estava eleito. Mas isso desfinanciariza, inclusive, o processo eleitoral. Então 150 pessoas me apoiaram. Que eu chamo de vereadores populares. E essas 150 pessoas, quando se vai apresentar um projeto, alguma coisa, se tem lá um grupo do WhatsApp, nós temos espaços participativos que fazem reunião uma vez ao mês, cada espaço, chamado Laboratórios Populares. Chegamos a atuar com 8. Educação, saúde, urbanismo, sustentabilidade, cultura, direitos humanos, Vila Angélica, que é um bairro da periferia da cidade, que fez o próprio laboratório. Moçada do Hip Hop fez o deles também, Laboratório Popular de Hip Hop. E o Estadual Federal, que pegava as demandas da cidade de Tatuí e mandava para nossa bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Então, só por que eu disse isso? Para voltar para a tua pergunta. As pessoas tiveram participação no processo democrático, inclusive sobre o que é papel do vereador de ser feito. A partir disso, as pessoas começaram a construir consciência sobre isso. Então, o meu eleitor, eu posso dizer para você, meu eleitor ele é muito consciente na cidade de Tatuí. Ele sabe qual que é o papel do vereador e sabe o que eu tenho que fazer devidamente. Não é que ele... Porque acontece muito isso, que a função do vereador, muitas vezes tem uma confusão, que acha que o vereador é aquele que vai fazer obra. E o vereador não é a função primordial de fazer obra. O vereador acaba incorporando isso também, né? Que o vereador, olha, eu consegui fazer o asfalto, eu consegui não sei o quê, principalmente agora com essa questão de emendas, né? Mas não é a função do vereador, principalmente que é de fiscalizar, de fazer leis, e muitas vezes o vereador fica ali, não, eu que consegui o asfalto, eu que consegui tal coisa, tal. E não é essa a função número 1 do vereador, né? O vereador tem que fiscalizar para que o executivo faça e legislar devidamente. Mas posso te dizer uma coisa? Eu tenho a impressão que os vereadores são bem combativos, e deputados também, bem combativos na oposição. Quando eu digo oposição à cidade, né? Eu digo, obviamente, oposição às ideias daquele grupo que está governando, né? Quando o vereador é bem combativo, eu acho que, às vezes, ele é mais atendido do que o vereador da base do governo. Por quê? Porque o governo fica com medo de não atender o vereador que está ali batendo e fiscalizando o tempo todo. Então, eu tenho a impressão que o meu mandato também, de certa forma, sofreu esse efeito em Tatuí. Alguns vereadores da base vinham para mim e falavam, pô, você é mais atendido do que eu. Eu falei, que eu não vou mais lá conversar no ladinho do prefeito, dar beijinho no secretário. Não, o que eu vou fazer é fiscalizar, se está dentro da lei, tem que ser cumprido, na verdade. Não é favorzinho. É o que está dentro da lei, tem que ser cumprido. E a gente vê isso muito, né, Diana? Se um vereador não está, muitas vezes, ao lado do prefeito, ele não consegue ter obras. E se um vereador não tem obra, a gente percebe que às vezes ele fica pressionado e não fica... Ele fala assim, poxa, mas se eu fico só na palavra aqui na tribuna, e às vezes ele acaba se rendendo ao executivo, né? Mas eu acredito que é como o Salum falou, eu acho que é um compromisso. Se ele teve, sei lá, 600 pessoas, 650 pessoas que votaram nele... 684, ele falou aqui. 84. Então, ele está ali... No primeiro, depois ele teve 1.700... Depois 1.000, isso. Ele está ali porque essas pessoas colocaram, essas pessoas esperam esse posicionamento dele. Então, não tem que ter essa questão de tapinha nas costas, é o que ele falou, é o cumprimento da lei. Esse é o trabalho do vereador.
Falavam pra mim uma coisa, viu, Diana? Falavam assim, Salum, você não vai ser reeleito por causa dessa postura sua de mandato. Eu respondia pra pessoa, mas eu fui eleito pra 4, eu fui eleito pra 8, pra 12. Vou cumprir meu mandato em 4. Depois de 4 anos o povo vai colocar ou vai retirar da Câmara Municipal. Eu acho que a gente tem que deixar de subestimar e infantilizar as pessoas, o eleitor. As pessoas, o brasileiro, por mais que seja sempre colocado, né, Rogério? A gente aprendeu na sociologia isso daí, a ideia do homem cordial, a ideia do brasileiro malandro. O brasileiro ele não é cordial e malandro, assim, tão passivo e malandro. Eu acho que o nosso povo é um povo trabalhador, ele é um povo que, muitas das vezes, ele tá dentro da lógica do assistencialismo, porque é a única coisa que ele consegue extrair da política. Às vezes porque tem o político isso, só vai a cada 4 anos no bairro e ele fala, pô, só vem até 4 anos, eu vou pegar e extrair alguma coisa. Agora, quando ele enxerga que tem uma representação séria, eu acho que o povo reconhece isso. Tá aí, é minha eleição. Então, porque às vezes tem muito isso. Quantas vezes não vai lá chegar, vou pra você, viu? Tô precisando de um dinheirinho pra pagar uma conta de luz. Sim, daí eu falava, você vai pro vereador do governo, porque eu não tenho. Isso, pagar quanto daí ele ia pegar lá o dinheirinho com o vereador do governo e vinha votar em mim. Porque, ó, gostei da postura desse vereador, ele é sério. Pra ajudar muitas vezes na compra de um remédio, né? E a gente sabe que tem isso daí, né? A pessoa às vezes entende, mas é o vereador que tem esse assistencialismo, né? Quando a gente tá no espaço... Parece que a gente tá fazendo uma lutinha de espada aqui, né? Quando a gente tá no espaço participativo, Wander, você vai pedir pra mim, pô, você tem como arrumar uma vaga em creche pra mim? Sabe que é aquela coisa de passar na frente da fila e tal? Você vem e pede aqui no meu ouvido, isso daí. Se a gente tá num espaço participativo com 4, 5, 10, 20, 30 pessoas, você se constrange de fazer isso. E daí, a partir disso, não que a demanda deixe de existir, só que ela se transforma. Ela deixa de ser a demanda do me arruma uma vaga em creche, passa eu na frente da fila do SUS, pra quê? Precisamos de mais vagas em creche, precisamos aumentar as creches, valorizar os trabalhadores das creches, precisamos melhorar o SUS, precisamos aumentar a quantidade de médicos, de enfermeiros, etc. e tal. Então, a demanda continua, só que por uma outra lógica, que é uma lógica cidadã. Republicana. Republicana. Né? Isso que é fundamental, né, Wander? Aqui no município a gente vê vários vereadores. Quando você fala aqui no município, nós estamos aqui nós estamos com o pé em Mairinque. Você está falando de São Roque? Sim, mas isso também vale para Mairinque, que a gente acompanha a política do município aqui vizinho, né? Que na verdade a gente está hoje no município. Mas o que a gente vê nessas câmaras? Os vereadores, eles são eleitos por um grupo de oposição, mas assim que começa, ou mesmo antes de começar a gestão deles, eles já abraçam o prefeito ou a prefeita. E aí deixam de fazer aquilo que é fundamental, que é fiscalizar. Eles se transformam naquilo que nós chamamos de braço do executivo, e quase sempre desenvolvendo atividades assistencialistas. E aí alguém na cidade precisa fazer o papel de fiscalização. E eu fiz esse adendo porque hoje, no município de São Roque, mas não só em São Roque, também em Mairinque, quem vem fazendo esse trabalho de oposição e de fiscalização muito bem são os movimentos sociais, com destaque para a Associação dos Profissionais de Educação, que a Diana está aqui como representante. E por quê? Porque vários vereadores e vereadoras, não todos, tá, mas vários acabam abraçando essa ideia de que o papel do vereador para ele ser reeleito é ele ser braço do executivo, especialmente desenvolvendo atividades assistencialistas. A gente precisa parar de tentar ficar resolvendo esses problemas de maneira individual. São problemas graves, sensibilizam a gente, mas isso é papel da esfera pública, e isso é papel de política pública. E a gente só vai resolver isso quando a gente falar como o Salum comentou. Eu não vou pagar sua conta, eu não vou fazer isso, mas eu me indisponho a tá pressionando o executivo para o executivo fazer isso, porque é o papel dele. Vivemos numa sociedade desigual e algumas pessoas precisam mais do que as outras. A gente não tem que virar as costas, mas nós estamos no Estado de Direito e o papel desse agente chamado Estado é resolver essa situação, e não criar esses instrumentos que transformam a pessoa em alguém dependente. Porque esse mesmo vereador ou vereadora que paga essa conta, depois, Wander, você é experiente, você sabe disso, mas toda hora vai lá cobrar. Toda hora joga pra ele. Lá. Eu estou tentando entrar na política. Né? Eu vou entrar na política que eu quero falar que eu sou novo. Aí vão pegar toda hora você falando, porque você é experiente. Viu? Deixa eu falar uma coisa aqui, Diana. Obrigado. Você que é o experiente. Diana, se
se não fosse você lá na Câmara levantando o cartaz e tal, você acha que já tinha vereador que estava tomando um outro caminho? Se não fosse na Câmara lá de São Roque, a Associação dos Professores, tal, levantando o cartaz, você acha que já tinha vereador tomando um outro caminho se não fosse a pressão lá da associação? Eu não sei te responder. Eu sei responder a minha atuação e dos demais que vão lá na Câmara junto comigo. Se não fosse uma pressãozinha ali? É. Por quê? Porque a gente tem que fazer isso. Essa participação popular tem que entender. Ela vai lá, levanta escreve cartaz na hora, viu? A Diana é um exemplo para nossa região. Logo você vai tomar um emprego em supermercado, já para escrever oferta em cartaz, porque já você escreve na hora o cartaz, né? Escreve, porque às vezes eu sou impedida. Você não trouxe uns cartazes para escrever qualquer coisa que quiser a palavra? Tá no carro. Você traz um cartaz. Tá lá no carro. Se não tiver passando a palavra para você já escreve um cartaz aí. A gente leva, por quê? Porque às vezes nós somos... Eu sou impedida de falar, eu sou silenciada. Então, já que eu não posso, eu escrevo na hora, né? Quem está comigo também tem essa prática, escreve e levanta o cartaz. E dá a resposta, né? Tem hora lá, você não acha assim, que se abusa um pouquinho lá, se acaba entrando um pouco lá, até batendo boca com o Júlio Mariano e tal, saindo um pouco do... democracia, o contrário do plenário disso. ali. Às vezes lá no plenário lá, ela começa... falar lá tal e... Mas ninguém tem sangue de barata, né? Principalmente quando a gente tá falando da vida dos trabalhadores e da educação, né? Porque você é jornalista, repórter da Jovem Pan. Trabalhei lá. Ele é professor. Eu sou cientista social, mas todo mundo, o pessoal aqui que tá cuidando da parte de comunicação aqui, enfim, todo mundo passou pela mão de um professor em algum momento. Sim. Né? Então, quando nós estamos falando de educação, né, Diana? É uma coisa seríssima. Né? Não é uma questão, não é politicagem, não é pessoal. A gente vai lá, vai argumentar e vai argumentar baseado em lei federal. Que o quê? Que não está sendo cumprido. E muitas vezes quando a gente vai lá e a gente escuta, é que nem o Salo falou, ninguém tem sangue de barata. É impossível você ouvir e você não se manifestar. E a manifestação, e muitas vezes, isso, é a democracia. Não é legal só o outro falar e eu ouvir e ficar quieta. Não, isso não é democrático. Democrático é dizer, olha, isso está errado e precisa ser resolvido. Isso está irregular e nós estamos aqui levantando e pressionando para quê? Para que aquele vereador possa fazer e cumprir o seu papel, assim como o Salum faz em Tatuí. Ó, já vou falar de umas polêmicas lá de Tatuí lá. Aliás, então, eu achei que essa candidatura que como é que chama quando tem vários? Me ajuda, você que é experiente. Coletiva. Então, na primeira sua era compartilhada. Compartilhada é diferente do coletivo. Então, vamos explicar. E a segunda também foi compartilhada. Compartilhada. Tá, a compartilhada você tem lá várias pessoas participando. E a coletiva aí é realmente, por exemplo, agora você é pré-candidato a deputado federal, agora é coletiva. Compartilhado também. Compartilhado. Então vamos lá. Eduardo Salum, o que é uma candidatura compartilhada? Vamos do geral pro específico? Vamos, professor, o senhor que manda. Porque você que é experiente nisso. Não, é que é um debate novo. Até para a gente explicar para as pessoas entenderem novo, o que é compartilhado e o que é coletivo. Depois está em voga. Depois eu vou colocar aqui até o professor Giovanni, que já foi vereador aqui em Mairinque, ele tem uma colocação aqui depois, mas é do conservatório. Mas vamos então explicar aí o que é coletivo e compartilhado. Vamos lá. Não, pois bem, você tem uma chave chamada democracia participativa. Que nós temos democracia direta, que era como funcionava lá com os gregos, certo? Uhum. Nós temos democracia representativa, que veio principalmente no século XIX e século XX, certo? E temos democracia participativa, que é uma combinação dos dois formatos de democracia. Dentro dessa grande chave de democracia participativa, você tem os mandatos participativos, que tem hoje basicamente 3 métodos de mandatos participativos pro legislativo que estão se colocando, que é o mandato coletivo, mandato de conselho político e o mandato compartilhado. O mandato coletivo, geralmente você tem uma redução de participação comparado aos outros 2 mandatos, você tem 10, 15, até a mandato coletivo de 20 pessoas por aí, mas geralmente o tamanho do mandato, ou seja, a quantidade de pessoas que decidem o mandato é meio que condicionada pelo tamanho da jurisdição onde ele vai legislar.
Então, quer dizer, se é Assembleia Legislativa, pode ter mais gente, se for município, menos pessoa e por aí vai. Mandato então é 10, 15 pessoas decidindo o mandato como co-deputado ou co-vereador, etc. Mandato de conselho político são os mandatos mais tradicionais na esfera participativa, que são mandatos que geralmente formam um grande conselho, né? Esses conselhos podem formar grupos de trabalho e não necessariamente esses mandatos, obrigatoriamente, as pessoas que estão nele têm poder de decisão. Às vezes é consultivo, mas tem também deliberativo. E geralmente as reuniões são mais espaçadas de tempo, a cada 2, 3 meses, 6 meses ou até anual. O mandato compartilhado, ele é uma releitura dos primeiros mandatos participativos do PT na década de 80. São mandatos que a gente fala que radicalizam a democracia. Então são mandatos que as pessoas que vêm participar do mandato e fazem papel de vereador popular ajudam na campanha e depois deliberam no mandato, depois que o mandato ganha a eleição, assume, deliberam sobre o mandato. O que é interessante? Você às vezes não participou da minha campanha, mas você também quer participar do processo decisório, o mandato compartilhado também permite isso daí. São mandatos assembleísticos, são mandatos feitos em assembleias com reuniões cotidianas e que definem o que o vereador vai fazer na Câmara. Nós também temos algumas experiências europeias, principalmente do norte da Europa, mas de mandatos participativos, mas mais vinculados a partidos, como, por exemplo, o Partido Pirata, que apareceu em vários partidos piratas, né, que apareceu por vários locais ali do norte da Europa e tal. Então, lá na Europa é mais comum esses mandatos mais assembleísticos. Aqui no Brasil, a gente pegou essa leitura que o PT fazia já na década de 80, que aos poucos foi um pouco abandonando a estratégia partidária, e nós trouxemos com uma nova roupagem, com tecnologia da informação envolvida e com outras ferramentas. Legal. Então, por exemplo, compartilhado. Professor, ele explicou direitinho? Sim, não. Olha, só para te falar uma coisa, para você entender a comparação. Vou só falar alguns números de resultados. Nosso mandato em 4 anos, participaram 598 pessoas. Me ajudaram a fazer um projeto de lei, fazer uma matéria de fiscalização, ou fazer uma comissão de inquérito, ou fazer uma peça para o Ministério Público. O meu mandato teve 3.000 matérias na Câmara Municipal. É o recorde de matérias da história da cidade de Tatuí, passando mandatos que tiveram 30 anos de Câmara, em números absolutos. Não porque eu sou lindo, maravilhoso, iluminado, é que eu tenho muita gente trabalhando como se fosse vereador comigo. E você falou um pouco mais de compartilhado, que aí eu quero entrar para ele falar como é que vai ser essa campanha dele aqui. Sim, não. Alguns exemplos bastante concretos. Nós temos nosso vereador aqui, Paulo Juventude, que ele tem esse modelo de conselho de mandato. Se aproxima mais desse modelo do que o de mandato compartilhado. O saudoso Maurício, o vereador Maurício, ele também adotava esse modelo do PT, importante figura, infelizmente faleceu em 2009, 2010, se eu não me engano. O Maurício também adotava esse modelo de mandato compartilhado, tá? O Vicentinho, deputado federal, ele também adota esse modelo de mandato compartilhado. E no Rio Grande do Sul, ali com Olívio Dutra, com Tarso Genro, nós tivemos, era um outro nome na época, né, Eduardo? A gente não usava isso de mandato compartilhado, mas sim mandato popular, que era essa mesma lógica, tá? Que é o modelo de assembleia. Então, você, Wander, de repente não votou no Paulinho Cabeleira, como você chama ele. Eu chamo ele Paulinho Cabeleira. Chama Paulinho Cabeleira. Ele não fica bravo, não. E aí o Paulinho adota esse modelo de mandato compartilhado. E você passa a concordar com várias teses ali e você deseja participar daquelas reuniões, tá? O Eduardo está num grau de organização bastante elevado, inclusive assina um termo, tá, de participação, que eu acho bem interessante, e você pode ali influir nas decisões do Paulo Juventude. Então, essa ideia, ela é muito interessante, porque ela radicaliza a democracia. A gente está vivendo já há um bom tempo uma crise de representatividade, você vota em figuras e depois essas figuras vão para caminhos totalmente diferentes e você praticamente não dialoga mais com essas figuras. E uma maneira de você intervir diretamente nas decisões, tá, nos caminhos tomados por aquela figura, esse tipo de possibilidade. O coletivo, a gente tem algumas candidaturas coletivas, inclusive
inclusive eu estou acompanhando o seu programa, você está recebendo algumas pessoas que estão apresentando mandatos coletivos, tá? A gente tem essa proposta do Eduardo e também tem a proposta que eu tenho certeza que você vai ouvir aqui, que é aquilo que nós chamamos de conselho de mandato. O que é importante é o seguinte, um modelo, você até usou a palavra, eu estou vendo uma pretensão sua de ser candidato a alguma coisa aqui em São Paulo. Eu não. É para síndico, não sei. Não, né? quero, Pode não. ser. Eu quero ser vice. O vice é mais sossegado, né? Não sei. Se você for conversar com o Maíque, eu acho que não, tá? O vice, mas eu quero assim. Sabe o que eu quero? Eu quero assim, só sair na rua e só assim. E ficar conspirando. Só o social. Conspirando. Não, conspirando. Eu quero só o social, só alegria. Que nem o Michel Temer? Não. Eu quero ser social. Eu quero ser vice de um prefeito bom pra caramba, que ele faça. Você quer ser um Alckmin, entendi. Aí eu saio. Aí eu saio na rua e falo assim, eu só vou ser o prefeito, eu tô muito ocupado que eu tenho que resolver a coisa, eu preciso que você vá lá no batizado. Aí eu vou lá no batizado, comer um churrasquinho, só na coisa boa, entendeu? Só fazer o social, entendeu? Então eu tô procurando um cara que seja bom e eu quero ser um vice de um cara ótimo, só pra ir no social. Vai lá que os professores estão fazendo uma festinha e eu não posso ir, então eu vou lá, chego lá, a Diana fala, tô tão contente com o seu prefeito, tome um cafezinho, então eu quero só ir no social. Então acho que não preciso ser prefeito, eu continuar como jornalista, né? Porque eu vou lá e sou bem atendido, né? E todo mundo me dá o cafezinho, né? Então, assim, eu quero um social. São as possibilidades aí pra gente aprofundar a democracia, tá? A gente tá vivendo um momento muito difícil no país, inclusive com a possibilidade eu tô mandando um abraço pra gente. Abraço Diana e Rogério, ó. Tá vendo? Pra mim ele não mandou um abraço. Nem pra mim, hein? Eu, Paulinho. Tô aqui, pô. Aí depois um abraço a todos. Grande Eduardo Salum. Eu entrei no todos. Tá bom. Tô no todos. Um abraço, Paulinho. Abraço, Paulo. Tá fazendo um mandato fantástico. O professor Giovanni, tá lançada a candidatura. Professor Rogério e Vander Luiz. Pode ser, é um bom prefeito. Quem é o vice? Não, ele é o prefeito. Você tem mais experiência aqui na cidade. Você me fez lembrar uma vez, teve uma briga do Milton Neves com o Roberto Avalone lá no programa, né? Teve uma briga lá, não sei o quê. Aí o Avalone queria conversar com o Milton Neves e eu fazia a produção com o Milton lá no Plantão Domingo. Aí foi o porteiro lá, acho que esse era o Severino, quem foi lá, chegou e falou assim, ô Inés, falou, ô Milton, o Avalone quer falar com você aí. Aí o Milton fazer o programa e tal, pede pra ele entrar, né? Aí o Milton falou assim, mas fique comigo aqui no estúdio. Né? Aí o Milton chamou lá um comercial mais longo lá, programa que tem patrocínio, né? Graças a Deus, né? Aí o Avalone entrou e começou a conversar com o Milton. Eu fiquei ali só olhando, né? Aí o Avalone falou assim, Milton Neves, vamos parar com essa briga. Vamos fazer um programa, eu saio da TV Gazeta e nós vamos fazer um programa no SBT. O Silvio Santos já falou que vamos fazer um programa no SBT, após o programa dele. Eu e você, um programa de esportes. Vai ser assim, Pelé e Coutinho. Eu sou o Pelé. Então vai ser assim, Pelé e Coutinho. Você é o Pelé. Não, mas, Diana, eu acho que já está lançado aqui... uma pré-candidatura. O rapaz está falando mais de uma vez. Não, para com isso. São Roque. Não, para com isso. Mas... É só para ver se coloca o meu nome na pesquisa. Não, brincadeira. Mas aí, se eu perguntar uma coisa para você, deixa eu falar do professor aqui, antes que eu perca a palavra dele aqui, ó. O professor Giovanni, sabe falar o sobrenome dele? Eu só falo o professor Giovanni, porque eu não sei falar Ungler. É Ungler? Ungler. Professor, conhece o professor Giovanni? Não conheço. Apresentei o professor Giovanni, já foi vereador. Sim. 2 vezes, 2 mandatos, um pelo PT e um pelo PCdoB. Poxa, é um prazer. Olha lá. Se ele não tivesse falado do PT nem PCdoB, você falaria um prazer também? Também, claro. Bela história de engajamento social desse artista e vereador de Tatuí. Chama-se. Com relação à redução de orçamento do conservatório, é o desmonte da cultura reflexo do retrocesso do governo Bolsonaro, diz aqui o Giovanni. Sobre o cursinho aqui na região, o que me entristece é a falta de cobrança da população e dos estudantes para a manutenção do projeto. O professor Rogério de Souza é um lutador, entre aspas, quase solitário por esse projeto. Encheu sua bola, hein? Agradecer ao Giovanni. Hoje o Instituto Federal está com um projeto de um cursinho pré-vestibular, mas é diferenciado, é um cursinho à distância. Que paga até uma grana por mês. Sim, nós conseguimos uma verba junto a um deputado federal do Partido dos Trabalhadores, o Alencar Santana. Sim. Repete o que eu falei em cima. Alencar Santana. Sim, esse de Guarulhos, né? Sim, de Guarulhos. Já veio aqui no programa. Sim. E nós atendemos 120 estudantes e, além das aulas online, é um pouco diferenciado,
nós fornecemos uma bolsa de R$160 para cada vestibulando. Então, é uma conquista... Permanência estudantil. Sim, sim. É o que a gente defende. Que é algo, Diana, que a prefeitura está se orgulhando em falar que tem um superávit de 56 milhões de reais. Não era 54? Já subiu 3 esses dias? Eu ouvi inicialmente 56. Ah, é? Tá? Então, se é 54, vou tirar 2 milhões não, aí eu acho para que não é 50. ficar... Então, tá bom. Não, eu acho que esses 2 milhões são os 2 milhões utilizados para comprar o Morro do Saboó, não foi isso? Mas tá bom, graças a Deus. A soma saiu pro morro, né? Não, mas tá bom. Mas olha, eu defendi a compra do Morro do Saboó. Acho que foi uma compra de um patrimônio que muita gente achava que era da cidade. Sim. Você não concordou com o Saboó? Não, da maneira como foi feito, não. Da maneira como foi feito. Mas a compra do morro eu achei que é um patrimônio que a gente tem que fazer alguma coisa lá. Nós estamos falando aqui de uma atuação diferenciada na Câmara e só para contextualizar o Salum, né, a Prefeitura mandou um projeto para compra de um espaço... De um morro, que é uma representação aqui da cidade. Ambiental, só que como ele mandou um projeto informe ainda, com várias lacunas, e os vereadores questionaram vários pontos, o prefeito retirou esse projeto e, dentro da margem de manobra dele ali de dinheiro, ele foi lá e comprou. Aliás, isso que eu vou falar para o seguinte, uma coisa que pegou na Câmara. O prefeito anterior, o Cláudio Góes, podia remanejar, ia arriscar no seu caderno, 10% do orçamento. O Guto atual pode remanejar até o fim desse ano 10%. A partir do ano que vem, 1%, e se não tiver mudança, hein? Calma, que ainda tem votação ainda, mas... Tá na LDO esse ano. Ainda tem votação, mas nesse momento tá aquele 1%. O Efaneu, ele tinha 10, depois ele também fez uma compra das Marias Fumaça aí os vereadores acharam que ele mexeu demais lá e reduziu para 1. O Daniel ficou 4 anos com 1%. Você concorda que um prefeito deve remanejar quantos por cento do orçamento? Eu não sei como é que funciona lá em Tatuí. Aqui era 10, estão querendo reduzir para 1, no momento tá 1. Olha o sorrisinho dele. Eu entrei numa briga. Eu sou vereador de oposição. Eu acho que tem que ser 0 de remanejamento. Mas aí você não está querendo administrar ao invés de fiscalizar? Na verdade, fiscalizar o que a gente desconfia da administração. Na verdade, eu até... A aprovação da LDO recentemente, agora, acho que faz menos de um mês. Porque senão não entra em recesso, né? Aqui é assim, né? Acho que toda a Câmara, né? Eu segurei até a boca do recesso porque eu queria debater o projeto lá na Câmara, mas enfim... Lá foi aprovado 15%, eu tinha diminuído para 0. 15%? Mas quanto vinha antes? 15% de remanejamento. Sempre foi uma margem de 10, 8, dependendo da gestão, porque esse prefeito era um vice, como você gostaria de ser, que a prefeita infelizmente faleceu e ele veio assumir agora. É a primeira LDO, de fato, feita por ele, né? Então, difícil é comparar com ano anterior ou gestão só tá anterior. Falando que eu dei risada quando eu falei que eu visse como gostaria de ser, e não do falecimento. Quando eu falei que eu visse como gostaria de ser. Não, né? Eu sei que você gostaria de ser vice. Ser vice. Daí... eu acho que assim, depende muito... 15%, hein? Depende muito da responsabilidade. E como falaria, doutora Cláudia, líder do governo aqui de São Paulo, olha, vocês estão querendo reduzir de 10, lá em Tatuí era 15%. Me responda uma coisa, em São Roque, o prefeito, ele está há quantos anos em mandato? Esse é o primeiro. É o primeiro ano de mandato. Então assim, vai ter que avaliar como foi o ano anterior. Porque assim, o Vander, eu não sei se você concorda comigo, a Câmara tem um papel. Por que a gente aprova LDO e LOA? Vocês já pararam para pensar nisso? E aprova o PPA a cada 4 anos? Já pararam para pensar nisso? E por que a lei obriga que seja feita audiências públicas? Porque você está acordando com a população e também com os representantes diretos da população, que são os vereadores, você está acordando para onde vai o orçamento público, certo? Quais são as prioridades que vão ao orçamento público. Se você dá uma margem muito grande de remanejamento para o prefeito, você tira o poder da população representada pela Câmara de aprovar as mudanças daquele plano que foi feito lá. Porque abertura de crédito adicional, né, mudanças na LDO depois, são modificações que não foram devidamente discutidas em audiências públicas. Então, eu acho que o remanejamento tem que ser pequeno,
Por quê? Porque eu sou um cara que acredito que as pessoas têm que participar do processo político. Se o orçamento público é um pouquinho do meu dinheiro, do seu, do dele, de todo mundo, por que não a gente também participar no processo de decisão da destinação da prioridade desse orçamento? Isso tem que ser transparente, porque isso diz respeito a todos nós. É como ele falou, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro. Então, nada mais justo que a população venha participar. Como? Em audiências públicas, indo para a Câmara, procurando pegar os projetos, ler, entender, procurando informações. É assim que a gente faz a democracia. Agora, quando eu libero um orçamento, é como se eu estivesse dando um cheque em branco para aquela pessoa conduzir o município de acordo com a vontade dela. Isso que ele está falando é muito pertinente. Esse processo que ele está falando de votação e de chamar a audiência, de explicar a participação popular, isso é importante. Por quê? Porque isso faz parte da democracia. E também é o papel do vereador. Vou te dizer uma coisa, Wanda, eu não sei se o Rogério concorda comigo. Para mim, o principal conceito do futuro na política é um conceito que a gente chama na ciência política de accountability, que ao pé da letra seria... Então traduz pra gente que ele veio com as palavras. Ao pé da letra seria contabilidade política. O que significa contabilidade política? Transparência, as pessoas participando do processo decisório e fiscalizando para onde está indo o recurso público. Eu acho que esse é o futuro da política. Não aqui no Brasil, é no mundo. Agora, nos municípios, a gente tem que avançar um pouco nesse sentido, né? Parece que a gente vive ainda com vícios do passado. O que acontece assim, no São Roque, outros lugares e tal, é o seguinte, quando você é da situação, ou fala assim, né, não, o nosso prefeito é um cara legal, vamos dar 10%. Quando você é oposição, você fala assim, não podemos dar o cheque em branco. Tem muito disso também, né? Tem essa contradição, mas o que a gente está vendo já há um bom tempo no Brasil é uma desconfiguração daquilo que nós entendemos por orçamento público. O orçamento público, você pensa nele 6 meses antes do início da execução, e aí você planeja. Agora, os novos gestores, eles não querem seguir esse planejamento, eles querem fazer aquilo que eles bem entendem. 15%, como o Salum falou, em Tatuí, 10% que não, São Roque são 500 milhões, então seriam 50 milhões. 50 milhões. É muito dinheiro. Tatuí tem quanto de orçamento? Não, 500 milhões? 10% é 50. 50 milhões. Tatuí não é mais. Lá quanto é o orçamento? Não, 400 e... praticamente quase 500 milhões. 500 milhões. Então 50 milhões e mais... O orçamento de São Roque tá bem farto, hein? Tá bom? Tá gostando? Tô gostando, tá farto. Não, cresceu bem nos últimos anos, devido a várias políticas. Quantos mil habitantes tem Tatuí? Quase 130. E aqui nós temos 90. Quer mudar pra cá? Quero. Ele e Paulinho Cabeleira na Câmara. Aí. Olha, seria um barulho fantástico. Ele e Paulinho Cabeleira e a professora Meire de alumínio, né? Aí a gente mudaria São Roque. Vamos ver se o Paulinho aceita eu ser assessor dele aqui. Vou pedir pra ele. E essa questão do orçamento, essa questão dos prefeitos, a Diana até usou aqui a expressão cheque em branco, isso está acontecendo no país inteiro. Quando o atual presidente assumiu, ele achou que não precisaria considerar a Câmara nem o Judiciário. Ele queria fazer o que bem entendesse. E para isso que ele acabou fazendo, aumentou de maneira significativa o orçamento dos deputados e deputadas, e hoje essas pessoas têm uma verba imensa, inclusive para ficar pressionando os municípios, e abre margem para negociata. Então, o que a gente defende, Wander, é um orçamento discutido pela população como um todo, e esse orçamento seguido. E se por acaso o Poder Executivo pretende mudar aquilo que foi deliberado conjuntamente pela população, ele tem que passar pelo colegiado que representa a população, ou seja, no caso do município, a Câmara, no caso do Estado, a Assembleia, e no caso do governo federal tem que passar pelo Congresso. Mas parece que esses gestores não querem fazer isso. Esses gestores no Brasil, especialmente a palavrinha que você usou e que me preocupa bastante, esse novo, que não é nada de novo, estão se mostrando pessoas autoritárias e acham que
Rock, por que ganhou? Eu não vou usar nem o nome do experiente, eu quero mostrar que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eles querem adotar um sistema autoritário, eles querem fazer aquilo da cabeça deles. E isso a gente não pode aceitar. Então, para concluir, acho que a Câmara de São Roque acertou em limitar 1% e nós pretendemos, né, Diana, que isso continue independente do prefeito, com o atual prefeito, com Guto, e com os futuros prefeitos, inclusive com o prefeito Vander Luiz, também poder mexer com 1% no máximo. Aí eu vou chamar vocês para tomar um café lá, não vou deixar não. Viu? Agora é o seguinte, deixa eu fazer o seguinte aqui, o professor Giovanni está avisando aqui que hoje o governador do Rotary, Distrito 4621, estará em São Roque, lá no Botequim do Cláudio, meu amigo Cláudio Scopel. Estudamos juntos lá no Horácio Manilani. Uma reunião festiva. Obrigado pelo registro aqui. Um abraço ao governador Sérgio e a coordenadora Eliane. Então chama-se, como é que é o nome dele aqui? Sérgio Miniti Igreja e a esposa Elaine do Canto Igreja. 7 da noite. Você vai? É do lado da sede. Do lado da sede do PT, tá? Então... Em frente à sede do PT. Você vai Estaremos lá, então, lá. Tá bom, um abraço. Você vai no Festival de Inverno hoje, não? Hoje, não, eu acho que eu vou amanhã, me programei para ir no dia de amanhã. Hoje não sei se vai dar tempo. A Márcia está se recuperando de uma cirurgia lá, rapidinho, foi tudo bem, mas hoje acho que eu não vou conseguir. Deixa eu fazer o seguinte aqui, o Paulinho Nogerini tá mandando um abraço para mim, mas ele falou que ele tá cansado de me ver. Então tá bom, Paulinho, é isso aí. Tô cansado de você também, Paulinho. Você vai ver. Fala que tá cansado. Te ver como jornalista ou como vice-prefeito? Não sei, eu não sou vice, não sou nada. Não sou nada, rapaz. Só fico brincando aqui, depois os caras ficam aí, viu? Deixa eu falar o seguinte: você tem um caderninho aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que é pré-candidato a deputado federal. Por que você é pré-candidato a deputado federal? E por que, fala assim, por que você não fica quietinho lá em Tatuí? Você quer ser pré-candidato a deputado federal? Tá, por inúmeros fatores. Porque eu acho que nós temos que contribuir para que o Brasil volte para a civilização, no ponto de vista político. Quando eu digo isso, eu digo que o Brasil, nos últimos 4 anos, aí, entrou num caos institucional, num caos político, num caos social, provocado pela baixaria que é o Palácio do Planalto e aqueles milicianos do Rio de Janeiro que ocuparam aquele espaço. Então eu acho que eu poderia muito bem ir para a Câmara Federal para representar outro tipo de pensamento nesse sentido. Eu acho que nós temos problemas no ponto de vista da educação, do desinvestimento na educação, na cultura. Nós temos sérios problemas. Nós temos problemas relacionados à legislação no que compete principalmente a valorização dos professores, que poderia ser transformado na Câmara Federal. E a nossa região também passou por um processo de desindustrialização muito grande. E eu não conheço, na história do Brasil, Wander, não sei se você poderia me corrigir, momentos em que o Brasil cresceu economicamente, se industrializando, alargando a sua área produtiva, gerando emprego e renda, sem que o Estado intervisse na economia. E parece que hoje falar isso, principalmente para a grande imprensa do país, ou para o establishment do país, parece até que você está xingando alguém quando você fala que o Estado tem que intervir na economia. E eu acho que eu gostaria também de representar esse discurso dentro da Câmara Federal. O Estado tem que intervir na economia para a gente gerar emprego, para a gente gerar renda, para a gente resgatar a nossa área produtiva. E a nossa região, principalmente quando a gente fala como região de Sorocaba, como um todo, é uma região que sofreu muito com o desemprego. É uma das regiões, eu acho que do estado, que mais sofreu com o desemprego. Até porque a nossa região era uma região muito industrial até pouco tempo, né? Então, esse é um dos fatores. Tem outras coisas que me incomodam muito também na nossa região, que é o fato de o estado de São Paulo fazer obras aos pouquinhos, sabe? Faz alguns quilômetros de rodovia, faz alguns quilômetros e não tem, parece que um plano de fazer tudo. Parece que está tudo condicionado ao processo eleitoral. E eu acho que a gente poderia resgatar com o possível governo Lula, e daí, tendo um deputado da região, ter um deputado da região seria fundamental para isso. Nós poderíamos resgatar, por exemplo, o PAC, nós podemos resgatar programas de moradia também para cidades, que eu acho que, não sei como está São Roque no momento, mas a maior parte das cidades que eu tenho visitado há um déficit grande em relação à habitação, principalmente aos mais pobres.
E nós temos aqui em São Roque a gente tem, perdão, interromper, o problema do custo do terreno. A gente não consegue fazer moradias populares se não entra antes é Minha Casa Minha Vida, outro, porque com o valor do imóvel não entra, Mairim que entra. Minha Casa Minha Vida, e esse que mudou o nome agora, mas São Roque não entra por causa do valor do terreno. Daí a importância da esfera pública. Aqui na região nós temos várias terras devolutas, ou seja, terras que foram incorporadas pelo Estado de São Paulo. Em uma parceria com o governo do Estado, nós poderíamos ter a cessão, aí no caso é doação mesmo dessas terras, através desses programas federais, construção de moradias populares. Novamente fazendo referência aos orçamentos bombásticos aqui da região. A gente está com um orçamento fantástico em São Roque, mas a gente não viu até agora, né, Wander, nenhum programa de moradia popular. E quando nós andamos pela periferia da cidade, especialmente os bairros de São João, Mailasque, região do Carmo, Canguera, nós vemos várias pessoas morando em casas precárias. Então a prefeitura poderia aí sim ser um agente econômico, tá? E desapropriar terras que não têm função social e com parceria com o Estado e com o governo federal conseguiria fazer isso tranquilamente. Não aquela ideia escrota de sem terra não, vai lá pegar terra, não, isso está na Constituição. Toda a terra tem que ter função social. E a gente tem aqui na cidade, até porque é uma cidade muito antiga, nós temos várias terras que não são utilizadas e essas terras têm um imposto altíssimo. Cabe ao gestor público ter proatividade e dar um fim social para essas terras. Isso é muito tranquilo de fazer, porque a gente não pode mais ter, por exemplo, como no passado, o governo Lula liberou a construção de moradias aqui e foram feitas moradias, você conhece ali no paisagem colonial, moradias numa condição que poderia ter sido muito melhor. E a gente tem que encarar a moradia popular como uma prioridade da cidade, tá? Como você falou, terra aqui é cara, aluguel aqui é caro e a cidade vem crescendo de maneira significativa, especialmente com esses novos empreendimentos econômicos. Porém, a população mais simples que está vindo trabalhar nessas construções, nessas atividades, nesses novos empreendimentos econômicos, eles não têm local para morar. Então, eles estão morando aonde? Eles estão morando em outros municípios que têm condições mais baixas. Isso não pode, Wander. A gente tem que acolher esse novo São Roquense e, para isso, o papel do poder público é criar essas condições para moradia aqui. O cara tá com o discurso de moradia aí. E outra coisa, Tatuí é uma cidade industrial? Ou como que é? Historicamente, sim. E perdeu muito. Caiu de 12 mil postos de trabalho na indústria em 2015 para 5 mil. Nossa, porque empresas foram embora? Lá tinha a Rontan, que fazia adaptação dos carros para o governo federal, né? De ambulância, carro de polícia e tal. E a Rontan, só a Rontan que fechou, faliu. Perdemos 4 mil postos de trabalho. Caramba, quase metade. Aqui, por exemplo, nós perdemos Pênalti, a Cambuci, que essa batalha do ICMS acabou indo embora, a gente perdeu a Visconti, mas felizmente nós tivemos como a Hershey's, que veio para cá, o Shopping Catarina, que veio para cá, o aeroporto, que veio, felizmente, várias empresas chegaram, né? Pô, a gente fala, o Instituto Federal gerou emprego, olha aí. Trouxe gente, o Rogério, quantos professores não vieram para cá? Quantos funcionários do Instituto Federal? Olha, nós estamos com 110 funcionários. São 110 funcionários que vieram para cá. E aí eu estou falando diretamente, fora. Gerou emprego. Sim, né? sim. A ETEC gerou emprego, a FATEC gerou emprego. Estão gastando. Dos restaurantes, bares, motoristas, vans escolares. Tá gerando, então tudo isso. Olha, ele perdeu. Deixa eu só fazer um registro aqui, antes que eu não me esqueça aqui. A Benedita Tota, que foi a primeira vereadora aqui de Mairim, que é CPT de carteirinha, hein? Aliás, é um primeiro programa que tem pessoal do PT sem a Deia aqui. Não, né? A Deia também já foi vereadora. Um abraço pra Deia, pro Geninho. Conhece a Deia? Demais. A Deia tá numa candidatura aí, com a Yara Bernardi, né? Ela falou assim, boa tarde, Wander, muito feliz com a visita do vereador Eduardo, meus familiares de Tatuí, Rubens Antônio da Silva. Companheirão meu. Conhece lá? Ele faz o Diário de Tatuí, que é o jornal de maior circulação online da cidade. Ah, é? O Bruna Maeli. Bruna Maeli foi minha assessora na Câmara, inclusive. Perguntando, gente fina, respeitada na cidade. Sim. A Fer Machado mandando boa tarde, Bete Sampaio, boa tarde. E tem uma pergunta para você aqui, Diana, mas você não foge, eu sei que você responde. A Laís
Pedroso Lessa. Vander, a Dalva do sindicato diz que a Diana está irregular na direção da associação, porque está afastada da prefeitura, que ela está contrariando o estatuto da associação que determina que o seu associado deve estar lotado no Departamento de Educação. O que você diz sobre isso? Você está irregular? Eu acho que é uma oportunidade legal. Ah, sim, com certeza. Eu digo que a Dalva está equivocada. No meu estatuto não menciona nada sobre isso que ela está falando. E a forma como eu assumi a direção da associação foi devido ao afastamento da presidente. A Camila, ela se afastou por questões de saúde e o meu estatuto diz o quê? Quando o presidente se afasta, a vice-presidente assume as funções. Eu tenho uma carta de afastamento registrada em cartório, representada judicialmente. Então, está tudo legalizado. Eu não entendo esse conflito. E você tem mandato até quando? Porque se você está substituindo uma presidente que está afastada. Eu tenho um mandato de 3 anos. De 3 anos. Agora, quando terminar esse mandato que você está substituindo como vice, você pode se candidatar? Aí se você... Sim, você não está na prefeitura porque, de São assim, Roque? Mais. Não, eu não estou eu não, como assim? Porque ela fala que você, diz que você está irregular na direção da associação porque você está afastada da prefeitura de São Roque. Imagina, eu não deixei de ser funcionária de São Roque, então, é essa a pergunta. Então é isso que ela fala. Então você, é isso que ela fala, que você está irregular na direção da associação porque está afastada da prefeitura. Isso, você, mas deixa eu explicar o afastamento. Eu acho que é essa a questão. Que ela fala que está contrariando o estatuto da associação que determina que o seu associado deve estar lotado no Departamento de Educação. Não. Eu estou afastada do meu cargo de professora temporariamente por uma questão de lei. Eu sou, no momento, pesquisadora. Eu sou estudante eu faço mestrado e eu tenho uma bolsa CAPES. Essa bolsa determina, bolsa com direito federal e tal, determina que o estudante, para ter dedicação exclusiva, ele tem que se afastar do seu trabalho. Eu me afasto do meu trabalho por 2 anos, que é o período do mestrado, e não recebo absolutamente nada. Eu não estou onerando cofres da prefeitura. E eu tenho este tempo para poder estudar. Por quê? A minha faculdade é em São Paulo. Eu optei por essa bolsa integral ou exclusiva porque eu teria mais tempo para pesquisa e por conta disso, mas não existe essa irregularidade que está se falando. Geralmente isso é até previsto nos próprios estatutos de servidor. Sim, Então aí você poderá, quando terminar esse mandato que você está como vice, se candidatar a presidente se você quiser. É chamado uma nova eleição. E você pode se candidatar. Uma chapa. E os associados vão votar na chapa. E você mesmo estando, hoje não estando na prefeitura, porque você está com essa bolsa, você pode ser candidata. Sim. Sim. Isso não impede. Sim. Então é bom até esclarecimento que veio a sua pergunta, sim, né? Sim, eu sou coordenador estadual do sindicato da Rede Federal aqui no estado de São Paulo e a gente tem casos como este da Diana, porque uma premissa muito antiga na educação do Brasil é você enfatizar, você favorecer a qualificação do professor, da professora. E para isso, algumas redes dão o chamado afastamento. Algumas dão afastamento remunerado, você fica em casa estudando, em casa que eu digo que você fica estudando e recebendo, e outras, como é a rede daqui, não dá essa remuneração, mas a Diana ela conquistou uma bolsa que não é fácil conseguir essa bolsa da CAPES. Exatamente. Mas em nenhum momento não quer dizer que eu deixei de ter vínculo com a minha instituição de origem, ou seja, a pessoa até usou a palavra lotado, ela continua lotada no departamento de educação, ela continua lotada lá. Ela só não está em sala de aula porque ela está fazendo o seu mestrado. Inclusive, na diretoria atual do sindicato que eu estou como coordenador estadual, nós temos 12 pessoas e uma pessoa está fazendo doutorado, né, e ela está afastada das funções, porém ela não deixou de ser
membra, integrante da categoria. Então ela falou, não, eu estou afastada, tá, das funções, tá? No caso ela é técnica administrativa, mas eu continuo lutando pelas condições da categoria, então nada mais justo que continuar, tá, como representante. Ok. Então, e o mestrado dela é na área da educação, que está Exatamente. qualificando ela para o serviço dela. Para o meu serviço. Lembrando que o nosso Plano Municipal de Educação prevê essa formação e esse incentivo de formação ao professor. E o nosso município não cumpre. Isso não é questionado. Mas então tá aí, não, acho que foi até importante, tá aí. Wander, pensamos em mais uma plataforma para sua candidatura. Isso, para com isso. Que você, enquanto prefeito, poderia fazer? Incentivar a qualificação de todos os professores. Não vou fazer nada, vamos tirar esse meme. Olha o que ele falou desse. Não vai fazer nada. Eu não vou fazer nada. Lembra quando o Milton Neves mandou você fazer lá um curso em Nova York, no New York Times? Não mandou nada. Então, Milton é a mesma coisa. Assim, seja bonzinho. É a mesma coisa. Olha que maravilha. Incentivar a qualificação dos professores e professoras, não só dos profissionais de educação como um todo, dando bolsa de estudo para esses colegas. Olha que coisa maravilhosa. Não tem dinheiro significativo na prefeitura? Garanto para você, fazendo uma continha rápida aqui, uma continha... Conta de padaria. Por que é conta de padaria? Né? Conta de padaria ali, com menos de 4 milhões, a gente conseguiria, abrindo um edital, período de 2 anos, qualificar vários professores. Imaginem vários professores daqui com mestrado e doutorado. Hoje a gente tem a Diana fazendo mestrado, mas nós temos pouquíssimas pessoas na rede, tá, com mestrado e doutorado. Imagine aqui no município de São Roque vários professores com doutoramento. E aí a gente já fazia um plano de carreira para aumentar, não em 10%, não em 15% quem fizesse um doutorado, mas aumentar em 100%. Mas aí eu quero saber se o nosso fundo de seguridade, a gente tem que fazer aquele levantamento anual, vai aguentar lá. Sim, sim. Aí a pessoa, quando for se aposentar, porque ela vai passar a ter um aumento e tal, mas aí ela vai trabalhar mais 10 anos com esse aumento e quando ela se aposentar, ela vai ter contribuição correspondente com o fundo de seguridade. Vai dar isso daí? Do jeito que o mercado financeiro está ganhando dinheiro, o fundo aqui não tem ação... eles não estão no mercado financeiro? Não, eu não sei. Agora foi criado a São Roque Prev. Porque eu não sei como é que está agora. Os próprios de previdência aí, aliás. Agora foi criado a São Prev. É São Roque Prev, né? Os institutos de previdência estão ganhando dinheiro, hein? Porque os juros desse país... Olha como que tá os juros desse país. Não, isso que ele falou é bem lembrado. Por quê? Porque nós estamos falando da educação e a educação tem um fundo específico. Tem um fundo. É porque se fala o seguinte, olha, o Daniel da padaria deu aumento para os funcionários da Guarda Municipal e isso comprometeu o fundo de seguridade em tantos milhões que o Cláudio Góes teve que repassar tantos milhões, porque quando vão se aposentar os guardas municipais, não tem o tempo suficiente de colaboração por causa do salário. Já ouviu essa história? Já, mas pelo número diminuto aqui de guarda municipal é difícil de a gente acreditar nisso, tá? Olha... Mas foi feito o remanejamento lá na Câmara. É muito pequeno, o número é muito pequeno. Tá? Não dá para abraçar essa história aí, ó, não se encaixa. Mas em relação à questão da Previdência que você está falando, a gente tem várias experiências aí bem-sucedidas, né? Na rede federal, por exemplo... Porque coça, né? Porque praticamente o Fundo de Seguridade tem um orçamento do município. Sim. Se o orçamento do município sabe que é 500 milhões, não sei se eu estou exagerando, mas eu acho que o Fundo de Seguridade do município deve ter mais ou menos isso, encaixa, não tem? Aí teria que pegar... mais ou menos. Mas já falaram, assim, teoricamente, tem um bom dinheiro lá. Sim. Que coça o dedo. Nossa, tem tanto dinheiro, mas tem que tomar cuidado para não investir em algumas coisas aí que depois, né? Sim. Mas a gente já tem várias experiências, Wander. Na rede federal, por exemplo, desde 2013, nós não temos mais a integridade, tá? Quando você se aposenta. Então, para conseguir aumentar esse valor, você não trabalha mais até os 65, você pode trabalhar até um período maior, ou você pode fazer esse pagamento paralelo, tá? E com isso você chega a algo muito próximo da integridade. E não está quebrando o sistema, tá? Então, a gente tem que, claro, sentar, reavaliar, não dá assim de imediato para falar isso e aquilo, mas tem alternativa, tem sim. Tá, deixa eu só fazer, eu vou fazer com 2 perguntas para você, deixa eu perguntar uma coisa para ela. Tem um professor lá que, eu não vou lembrar a categoria tal, mas ganhava R$19 por aula, aí o prefeito Gutuíssa agora equiparou com uma outra categoria, passou para 25 por aula. 23. 23. De 19 para 23, né? Assim, uma pergunta bem básica. Você ficou contentinha?
fiquei, ele cumpriu a lei. Era uma luta da associação de muitos anos, né? E essa questão da isonomia era uma coisa que a gente batia em muitos prefeitos e tal. Não dá, vamos ter que estudar tudo. Eu fiquei contente, sim. Houve cumprimento da lei. Ele está de parabéns. Nesse quesito, sim. Isso aí. Mas a gente não pode esquecer, Vander, o piso ainda é muito baixo. Que eu não estou defendendo muito mas é só para perguntar. Eu quero que você venha um dia para a gente falar de educação, que tem muita coisa. Esse Fundeb é duro de entender, hein, ô vereador? Por que é duro? Não é? Porque um fala uma coisa... É difícil entender o Fundeb? Não é. Vou pegar até a fala do Ciro Gomes, tá? Em um outro... O Ciro, então é outro Rogério que sabe. O Rogério Tadeu, que é especialista. Especialista em Ciro Gomes. Ciro Gomes, pegando a experiência do Ceará, ele diz o seguinte: historicamente, professor ganha muito pouco neste país. Então, toda vez que sobra alguma coisa no orçamento, eu não pensava duas vezes quando eu fui governador. Eu repassava para os professores. Aqui em São Roque nós tivemos, o prefeito ele cumpriu a lei, tá? Só que nós tivemos, por conta de vários fatores, um excedente na arrecadação. Então, um excedente no repasse. Se ele fosse um prefeito sensível à causa dos professores, e olha que ele é formado em história, hein, tá? E pegasse esse histórico, tá, da defasagem do valor do professor, o que ele ia fazer? Ele ia repassar para os professores sem pensar duas vezes. Mas aí ficou criando uma série de situações para não fazer esse repasse. Isso daqui foi uma conquista. Mas é uma conquista ainda? Vander, seu filho está lá no Colégio Objetivo. Conversa com o Marcelo. Mudou. Agora tá no ângulo. Tá no ângulo? Eu não sei. Ele estava na Adventista, agora foi pro ângulo. Então, é o Moacir que está lá. Moacir. Pergunta para o Moacir. Moacir, estamos na torcida para você. Pergunta para o Moacir se um professor de educação infantil tem como hora aula isso daqui. É muito baixo. 23,80. É muito baixo. Tá? A gente tem que aumentar. Na rede privada é bem maior que isso? É maior. Só lembrando o seguinte, que o Rogério está falando sobre o Fundeb, os fundos do Fundeb e tal. Nós temos mais de 17, quase 19 milhões de dinheiro parado nos cofres do Fundeb. E aí, como é incoerente que eu tenho uma retirada de um benefício que era desse professor há mais de 15 anos? Eu poderia dar valorização, nós estamos falando aqui do meu mestrado. O Plano Municipal de Educação não é cumprido, não existe valorização. O professor aqui. Com esse dinheiro, haveria valorização, formação para esse professor? É claro. E eu precisava tirar um benefício de mais de 15 anos? Também não. E se eu quisesse tirar esse benefício, que eu sei que não é um salário, então ele pode dar ou ele pode retirar. Que retirassem, mas que desse um aumento justo e digno para o professor. O que foi feito não foi nenhuma coisa nem outra. Legal, Diana. Quero que você venha falar de educação. Fazer duas perguntas que o espoletinho tá voando no meu pescoço ali. Tá vendo como é que ele tá impaciente ali? Duas coisas. Primeiro, duas coisas. Como é que foi uma cassação que nós tivemos lá na Câmara de Tatuí, que começou essa cassação com você? Como é que foi isso daí? Como é que um vereador foi cassado? Você que começou com você? Foi um grupo de WhatsApp? Como é que foi essa história? Não, na verdade, não é que... Bom, vou chegar mais perto aqui do microfone. Não é que começou comigo, né? Na verdade... Se não foi o pivô da história. Mensagens foram vazadas. O pivô da história é o próprio vereador cassado, né? Uhum. Mensagens foram vazadas de um grupo do WhatsApp, onde esse vereador chama uma moça, tentando xingar ele estava xingando o marido da moça. E daí, para xingar o marido, ele precisou se apoiar na esposa da moça. Desse sujeito. E chamando de chita, chamando de carvão queimado. E assim, ó, tem mais coisas que eu preferiria não falar, porque é daí pra baixo, sabe? Parecia que ele tava ali na cozinha do Bolsonaro. As coisas que o nível da conversa que estava sendo falado. E essas mensagens vazaram inclusive pra imprensa e tudo mais. E ele alegou que essas mensagens eram montagens e tal. E no vídeo que ele alega que é montagem, ele acaba falando no vídeo que falou, ó, se não fosse montagem, o Eduardo Salum, o vereador Eduardo Salum, já tinha botado a boca no trombone, né, enquanto a isso, né? E porque ele está lá no grupo. E como o grupo mudou 20 vezes de nome em um ano, por a gente ter mandado vereador, a gente é colocado o tempo todo em grupo de futebol, grupo do boteco, de não sei quem, grupo, né, de igreja e tal.
eu fui lá buscar e achei mesmo que eu vi que eu estava no grupo. E daí voltei o grupo até achar as mensagens e todas as mensagens estavam comprovadas. Então ele tentou fazer um blefe, né? Acabou se enrolando mais, daí fui até o cartório, mostrei para a tabeliã, ela fez uma ata notarial que dá fé pública, né? Cria-se prova, portanto, aquilo com poder de prova. E daí na sessão seguinte da Câmara foram 10 denúncias, pedidos de abertura de cassação, todos pela sociedade civil, e depois foi acoplado ainda um abaixo-assinado de 7.000 assinaturas. 7.000 assinaturas? Basicamente 12 vezes o que ele teve de voto, pra você ter uma ideia. Ele foi eleito com 500 e pouco, quase 600 votos. E daí abriu-se um processo, as 10 denúncias foram aceitas, a priori. Várias denúncias não tinham fundamento jurídico, era só uma solicitação para que a Câmara investigasse. E uma das denúncias é que caminhou, depois da defesa prévia e tal, uma das denúncias que caminhou, as outras 9 foram devidamente arquivadas, e a que caminhou foi justamente a que tinha a ata notarial como fundamento, como prova, inclusive jurídico. E a denunciante é do coletivo da cidade chamado Núcleo Feminista Rosa da Revolução, que inclusive utiliza o nosso espaço também para fazer suas reuniões. Ela também representou na denúncia o coletivo Alvorada Antirracista, que é um coletivo antirracista do movimento negro da cidade, e esses coletivos encheram a Câmara Municipal no dia da cassação da votação. O advogado fez ler todo o nome de todas as 7.000 assinaturas. O louco. Ele fez ler todo o processo. Quanto tempo foi essa sessão, então, para ler 7.000 nomes? Essa sessão começou às 8h30 da noite, na segunda-feira, e terminou na terça-feira, por volta das 9 da manhã. Nossa. Eu Você ia gostar dessa, Jé. 7h30, né? E tava rolando ainda. Tava rolando. Então, quer dizer, só que assim, por que essa cassação tomou a proporção que tomou? Porque até a imprensa, a nível nacional e estadual, deu eloquência a esse caso. E tem uma coisa, cidade de Tatuí, como ela é uma cidade de tradição operária, né? Em 1900 a cidade de Tatuí tinha 26.000 habitantes, mais da metade do tamanho da cidade de São Paulo na época, por causa da tecelagem. Então ela é uma cidade que se orgulha muito de ter abolido a escravidão muito antes da Lei Áurea. É uma das primeiras do país. A cidade tem isso na identidade dela. Por quê? Porque a escravidão fazia sentido no modo de produção mais agrário, né? E a cidade era operária praticamente desde o início dela. Então a cidade tem esse orgulho. E quando devidamente essas mensagens saíram de cunho racista, isso pegou qualquer cidadão comum se sentiu indignado. Eu digo, Dona Maria, dona de casa, se sentiu incomodada, xingada, ofendida. Então pegou uma repercussão muito grande na cidade e mexeu com essa identidade da cidade. Tanto que ele foi cassado por unanimidade, apesar de, numa Câmara onde a conjuntura é 2/3 base do governo do PSDB e 1/3 na oposição bolsonarista. Ele é um bolsonarista da base do governo. Então ele teria... Eu sou um independente na Câmara, colocando assim, né? Ele era, digamos assim, ele conseguia transitar pelos dois grupos, tanto um grupo de oposição quanto o grupo de governo, né? Do governo. E ele foi cassado por unanimidade, dado essa pressão pública que houve na cidade. E só uma coisa, nós estamos ainda avaliando, né, pesquisando mais sobre esse dado. No entanto, acredito que seja o primeiro vereador do interior do estado de São Paulo cassado por racismo da história. Poxa. Por questão de racismo. E também não é só racista, é bem misógino também as mensagens que ele manda no grupo lá. Poxa, então teve esse caso que foi cassado um vereador. Agora você também sofreu um processo de cassação, ou o que aconteceu com você? Se também foi ameaçado de perder o mandato, como é que foi? Qual foi a confusão que teve com você lá? Eu entrei na Câmara depois da eleição de 2016, né? Foi no primeiro ou segundo mandato? Primeiro mandato. Primeiro mandato. Em 2016 e 2017 eu entro na Câmara. O vereador mais jovem da história da cidade, mais jovem, já tem todos os estereótipos, né? Estereótipos sobre a sexualidade, estereótipos sobre é irresponsável, é bêbado, é drogado, tudo que possa imaginar coloca como estereótipo ao jovem. Acho que o Paulinho deve sofrer muitas coisas assim também aqui. Segundo, eu fui o menos votado a entrar na Câmara Municipal em 2016.
Então, em tese, o que tem a menor base social, ninguém me respeitava dentro da Câmara Municipal. E terceiro, eu fui eleito pelo PT, meses depois, 2, 3 meses depois, do golpe na Dilma Rousseff. Então, um momento onde o PT estava sendo extremamente bombardeado. Então, e uma base do governo, como eu disse, tucana, a oposição era bolsonarista, eu reivindiquei um mandato independente e me isolei na Câmara Municipal. Então, se tem uma parte que é governo, tem outra parte que é oposição, você tá do lado de quem, Salô? Eu tô do lado do povo. Essa foi a minha conduta. Em 2018, já tinha tido umas 2, 3 ameaças de cassação, porque eles falam que eu falo demais, coisa que não deveria falar. Falo demais e falo que o povo quer saber, né? Falo o que está acontecendo, denuncio problemas tanto da prefeitura como também internos da Câmara Municipal. Não tem muito papas da língua de ficar protegendo colega, não. Fez coisas irregulares, eu tô falando mesmo, coloco no ventilador. E depois dessas ameaças, depois de uma situação, um embate meu com o presidente da Câmara, eu subi na tribuna para denunciar uma manobra que ele estava fazendo no regimento da Câmara. Ele cortou meu microfone quando eu falei a palavra manobra. A Câmara estava lotada de gente. Falei, ó, o presidente fez a manobra. Cortou o microfone e falei, ó, presidente, o senhor não é um ditador aqui dentro, aqui tem um regimento, esta casa. E ele me xingando, cala a boca, petista, não sei o quê, cala a boca, vá sentar e tal. E no calor do sangue eu falei, ó, na verdade, sabe o que o senhor é? O senhor é bem machão aqui dentro, mas na verdade, sabe o que o senhor é? O senhor, na verdade, é um frouxo. Porque o senhor não arcaria com as consequências do povo saber o que o senhor está fazendo aqui dentro. Né? Quando ele pegou essa palavra frouxo e buscou, montou um processo de cassação, articulou dentro da Câmara. E o que é o importante dessa história? O parlamentar tem inviolabilidade de fala e voto pela Constituição, né? E então, base jurídica para nos caçar não tinha, de fato. No entanto, levaram politicamente isso para a Câmara Municipal, só que o que eles não imaginavam é que a Câmara Municipal de Tatuí nunca tinha tido tanta gente na Câmara. A Câmara lotou de pessoas, nós recebemos apoio... Com apoio que se conseguiu? Nós recebemos um apoio de fora primeiro. Foi Suplicy apoiou 10 você? deputados estaduais federais, ex-prefeitos do PT. O Suplicy ligou o presidente da Câmara para xingar o presidente da Câmara. Você tem uma ideia? E quando o Suplicy pega para falar, trazer o Suplicy aqui é 3 horas de programa, viu, Ger? Sabe, Vandi, no dia eu entrei no plenário, quando eu cheguei me assustei, aquela gentarada no plenário. Você falou, é contra ou a favor? A favor. Na hora que você entrou, você falou, você já estava esperando que era a favor. Eu sempre dá um frio na barriga, né? Você fala, poxa, tanta gente aqui. Mas daí eu percebi que estavam todos contra a cassação a favor da gente, né? E eu me lembro de uma faixa, Vandi, que me chamou muito a atenção. Uma faixa bem na frente do plenário, escrito assim, vereadores, respeitem meu voto, porque desse mandato eu decido também. Pô, essa faixa pegou o plenário inteiro, né? É uma faixa grande. Enfim, mas sabe por que eu digo isso, Vandi? Porque a partir daquele momento, aconteceu essa situação, começou o clima a ficar muito tenso na Câmara Municipal, e em determinado momento, principalmente quando chegou uma parte do Movimento Sem Terra, em apoio, em solidariedade, começou a entrar para dentro do plenário, o presidente suspendeu a sessão, ficou 1h e meia esperando o povo ir embora, o povo não foi embora. Depois me chamaram e falaram, ó, Salum, vamos fazer um acordo. Falei, qual que é o acordo? A gente retira o pedido de cassação. Falei, tá bom, mas o que vocês querem em troca? Eu quero em troca que você manda esse povo embora. Porque, pelo jeito que tá aqui, vai virar quebra-quebra. Não que o nosso povo é violento, mas passou a um limite a situação de caçar um representante do povo. E daí, Vandi, que eu ia te falar. Eu não acho que as pessoas foram para me defender na Câmara Municipal. Elas foram para defender um mandato que elas, em determinado momento, tiveram a consciência que era uma ferramenta de luta delas. E é aí que a democracia participativa, mandato compartilhado, que eu tenho falado tanto, é aí que é o diferencial desse formato de mandato, de radicalizar a democracia. Porque se hoje falar que está caçando um vereador na maior parte das cidades, ou melhor, na maior parte dos vereadores das cidades, falar que está caçando um vereador... o povo é capaz de ir lá, botar fogo na Câmara e que morra todos os vereadores junto, essa gente que fica de pendurado, mamando no Estado. Não é isso que a maior parte do povo pensa?
naquele momento, eu percebi que o povo tinha tido uma identificação, não comigo, com a minha personalidade ou qualquer coisa do tipo. Até porque eu sou meio chato, já deve estar percebendo. Mas tem uma identificação com uma ferramenta de luta delas. Uma ferramenta de luta por direitos, que é o nosso, que o nosso mandato se tornou. Obrigado, Eduardo Salum. Obrigado, Jair Ribeiro. Tá lá, uma das cabeças mais brilhantes que nós temos aqui, Mairink. Obrigado. Obrigado pela presença, Diana. Volte sempre aqui para contar as novidades, Sim. Tá bom? E você tá aí, se já conhecia o Eduardo Salum, tá junto com ele aí e tá firme junto com o Eduardo Salum nesse mandato compartilhado aí, né? Quando que vai ser a convenção? Foi ontem, não foi? Ontem só do Lula. Do Lula. Depois eu acho que Pros deputados. Sexta hoje, né? Hoje é sexta. Então acho que é amanhã a estadual, né? A estadual. Aí já confirma. Sim, mas já está praticamente decidido tudo, é só uma questão formal, né? Burocrática aí, e a partir do dia 16 todo mundo já pode começar a fazer campanha. Você vai voltar aqui, né? Ainda mais que eu falei para a diretória estadual, eles estavam querendo sair a nossa candidatura, não. Eles não estavam querendo dar vaga. Quando eu falei queriam dar vaga? que eu ia ter o apoio do Vande, Que é de isso? São Roque Mairim, que daí... Ser vice. Que quer ser vice depois. Daí Se falar, vice não, pra alguma se coisa. tem o apoio do Vande lá, o amigo do Milton Neves, então... Aí tá morto. Eu sabe que você, querida Tatuí lá que nos deu Antônio Delfiol. Tem hotel Delfiol na praça ainda lá? no centro da cidade. Então, Fizeram venha uma reforma correndo agora, no virou um mapping. prédio lá. Enorme. Venha correndo o MAP. Invest termina sábado. Grande liquidação. Obrigado, Diana. Vem em outras oportunidades aqui. Vem aqui. Vou trazer o Júlio Mariano junto com você aqui. Pode vir. Eu sou aberta ao diálogo. A gente brinca com o Júlio, como eu brinco com você também. E sabe que o espaço está aberto para todo mundo aqui. E se não escrever nenhum cartaz aqui hoje, já escreva um cartaz. Está acabando o programa. Olha o que ele falou do cartaz. Está vendo como é importante um cartaz dentro de uma Câmara? Democracia. Mas eu nunca ia caber no cartaz. O que estava escrito no cartaz? Vereadores, respeitem meu voto, que desse mandato eu decido também. Falou tudo. E aí, então, obrigado, Rogério. Eu O que ele vai fazer? mais uma Ele vez. vai embora para Tatuí já ou não? Não. Hoje ainda nós temos algumas reuniões políticas, porque afinal a gente vai derrotar o Bolsonaro nas urnas e para isso a gente precisa se articular muito. Então tá bom. Vai pagar uma janta ou não? Olha, a gente vai comer de maneira orgulhosa, um pão com mortadela mais tarde. O Josafar de Jesus, política e pensamento de ideias, democrático, temos que respeitar as ideias. Obrigado, Eduardo Salum, volte sempre, sucesso que a gente está desejando a todos aí. Você tem 29 agora? 29. 29. Ivande, eu queria agradecer muito a oportunidade e agradecer você. Tô aqui do lado do amigo do Milton Neves aqui, amigo do Delfiol, famoso, próximo vice-prefeito. Eu conhecia filho do próximo vice-prefeito. Não sou não, né? Eu quero ficar quietinho aqui. Vou te mandar fazer curso lá em Pindamonhangaba, a terra de Geraldinho. E de Ciro. Sabe que o Ciro Gomes nasceu em ali nasceu muita também. gente. Mas queria agradecer também a presença, de estar aqui na presença, que me honra muito, da Diana. A Diana é uma liderança. A gente precisa dessas lideranças orgânicas aparecendo na luta por direitos. E a Diana representa muito isso, pela batalha, pela sua militância, pela luta pelos professores, mas eu acho que até mais do que isso, por ser uma mulher negra e que tem consciência de classe e tá fazendo essa batalha, nos orgulha muito enquanto região nesse sentido, Diana. E também queria agradecer também a presença, que me sinto muito honrado, do professor Rogério. Professor Rogério, que tem passado dentro do sindicato dos trabalhadores do Instituto Federal, ultrapassado a ideia corporativa, o que a universidade tem que fazer, né? Debater a comunidade, debater para fora. Rogério tem esse papel e hoje é uma pessoa muito importante na organização dos trabalhadores e dos que mais precisam da nossa região. E agradecer você, Vande, apesar do Milton Neves. Que é isso? Você torce pra quem? Sou corintiano. Eu também sou. Então tá bom. Tem algum jogador lá de Tatuí ou não? Jogador? Lembra do Ademar do São Caetano? É verdade, que chutava forte pra caramba. Era um craque, o Ademar. Aliás, eu e trabalhei tem o Rodinei do Flamengo, de Tatuí. Rodinei. E outra coisa, eu trabalhei na Jovem Pan com o Glauco Oliva, que é de Tatuí. E quem é de Tatuí é o nosso Sérgio Caetano, que faz som aqui, o Sérgio Caetano de Tatuí. O Sérgio Caetano lá. Tem a Rádio Ternura FM lá, né? FM. E uma coisa que me chama, tem um prédio lá que é em formato de pirâmide, não tem? Tem uma pirâmide lá. O que é aquele prédio lá?
É uma pirâmide. Obrigado. Muito obrigado. Eu tenho. Muito bem, aquele prédio é uma pirâmide. É uma pirâmide. É mais gozado no centro, né? Não é. É um bairro nobre da cidade. É perto do centro, mas um... Aquilo me chamou a atenção quando eu fui lá, um prédio que é uma pirâmide. Obrigado, então. Você sabe qual a peça do carro que veio do Egito? Como que é? A peça do carro que veio do Egito? Não. Os faraós. Um abraço. Tchau.